De volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Ainda também com patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar e apoio da Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Programa de hoje, para começar aí a semana, estamos falando sobre o Enem. Primeiro falamos dessa ação social aí, em parceria com a UENF, né, Motiva e UENF, para o aulão Me Motiva Enem, né, e pelo que a gente consegue observar aqui em alguns comentários, já o pessoal, né, dando um feedback aqui da positividade desse aulão. O Brasil realizou ontem, depois de muita polêmica, depois de muito disse-me-disse, né, onde finalmente o governo chegou a dizer, o presidente chegou a dizer que o Enem finalmente tem a cara do governo, e ouvindo aqui os dois professores conversando internamente sobre que esta é a prova aplicada ontem, eu nem tinha essa informação, é o terceiro modelo de prova, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso agora com o Enem, que teve admirável gado novo, né? O racismo, a erotização da mulher e ainda, né, trouxe aí a questão a invisibilidade do brasileiro, né? Essa questão da documentação, do registro, e temas como racismo, a escravidão, questão indígena, população carcerária brasileira, né? Movimentos sociais e tantos outros caíram nessa prova de ontem. Primeiro gostaria que vocês comentassem sobre essa crise toda no INEP, que debandou lá 37 funcionários que pediram essa saída. Isso também está acontecendo muito nesse governo, né? Antes dessa foi a do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, onde Sim. 4 ou 5 lá do alto escalão do Ministério pediu também, debandou. E o que está acontecendo? O que aconteceu no INEP? O que houve ao ponto do governo... Ao ponto do governo interferir. Vou começar falando, depois eu vou deixar o Júlio falar, que ele vai contribuir bastante. A gente viu, foi divulgado no Fantástico, no domingo passado, essa informação. Há uma sala protegida, inviolável, em que um funcionário, segundo eles, da Polícia Federal, entrou e fotografou, não sei como, ele teve acesso a essas questões, e o governo fez uma primeira alteração nessa prova, gerou uma segunda prova, segundo modelo de prova. Os técnicos do INEP, ao avaliar esse segundo modelo de prova, perceberam que ia ser muito prejudicial na nota final do Enem, porque a nota do Enem, o cálculo do Enem, ele é baseado em uma fórmula chamada TRI, teoria de resposta ao item, que leva vários processos em consideração, inclusive questões fáceis, médias, difíceis, para ver se o candidato está chutando ou não. Ou seja, existe todo um arcabouço de ideias no entorno do Enem, que não é só marcar. Pra você ter uma ideia, uma resposta errada, ela não é nem chamada de resposta errada, né, Júlia? Distratores. Uma resposta errada, ela pode estar quase certa e valer mais do que aquela que está bem errada. Então, o Enem é confuso, difícil, a gente explica para os alunos isso, inclusive, no aulão, mas eu acho que o governo não entendeu isso. E esse segundo modelo de prova, que a gente não teve acesso, ele foi muito criticado pelos funcionários do INEP, que conseguiram, a duras penas, trazer um terceiro modelo, que foi aplicado ontem. E a gente até observou um pouco, o Júlio vai comentar, que parecia que tinha muitas mensagens subliminares ali nas questões, porque se era para ter a cara do governo, não teve, entendeu? Não teve. E a gente não teve, como eu falei, acesso ao segundo modelo de prova, provavelmente teremos daqui a 100 anos, né? Assim, com muita coisa acontecendo aí, mas eu acho que foi realmente essa atitude dos funcionários do INEP que garantiu que a prova fosse feita dentro de um padrão que vem sendo feito nos últimos anos. Foi normal, grande sim, com muitos textos, muita interpretação, normal, o Enem é assim, foi assim, não houve uma alteração que a gente possa falar, vamos pedir para cancelar, vamos entrar na justiça,
vamos entre STF, não foi observado isso. Falando sobre essa questão do INEP, várias coisas precisam ser colocadas, né? Na verdade, o governo, Cláudio, já vem se desmoronando há muito tempo, né? Aliás, a palavra não podia ser tão específica, né? Desmoronando. Ou seja, alguns ministros já saíram logo de cara, outros foram saindo ao longo do governo, vários funcionários também, só no Ministério da Economia saíram 4 grandes assessores, mas junto com eles saíram mais de 50 pessoas das equipes deles, e na saúde já foram demitidos também 3 ministros, então, e na educação também, enfim, é um governo que não se sustenta muito, mas ao mesmo tempo ele é muito censor, um governo que trabalha com a censura, né? E a saída dos funcionários do INEP, certamente, está sendo apurado, tem a ver com essa tentativa de censurar a prova do Enem, né? Mas aí, o que eu queria dar os parabéns a essas pessoas que escolheram essa prova, porque eles foram muito perspicazes, né? Assim como o Chico Buarque fazia música de protesto, mas todo mundo pensava que era uma música romântica, né? Também eles utilizaram o Zé Ramalho, né? Talvez não passou no crivo da censura, eles não entenderam muito bem, e aí deixaram passar, né, essa música. E outras questões também ali passaram. Eu achei estranho o gado passar, né? Não sei. Eu acho que eles entenderam assim, não, se está falando de gado, então tá bom, vamos deixar, que a galera é nossa do gado mesmo. Então eles entenderam, talvez tivessem entendido dessa forma, entendeu? Mas, assim, fazendo uma abordagem sobre essa questão, eu fiz algumas colocações aqui também, que é o seguinte, não foi possível abordar de forma polêmica assuntos que são, assim, muito caros para a nossa sociedade, muito importantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, a questão indígena, que foi abordada, mas não foi abordada de forma onde mais se sofre hoje, a questão da fome dos indígenas, a violência contra os indígenas, né? Isso não foi abordado com essa visão, com essa profundidade. Então, foi o que foi possível abordar. E aí você vê que realmente teve a cara do governo, houve uma interferência, sim, do governo federal nas questões das provas de linguagens, né, e de ciências humanas. Não sabemos se isso vai acontecer no restante das provas, mas que, olhando a prova, teve sim. A dificuldade da prova foi uma dificuldade mediana. Há alguns anos, né? O Enem tem umas questões mais difíceis, aí eleva o grau de dificuldade da prova, outros anos mais fácil. Essa a gente pode considerar que foi uma prova mediana em termos de dificuldade. Mas eu acho que esse é o objetivo do Enem, ser uma prova mediana mesmo. Quando você tem uma prova muito difícil, é porque quem organizou a prova errou, já que as provas, elas são todas os mais de 1 milhão de itens que o Enem tem, eles são testados anualmente, classificados como difíceis, médios e fáceis. E aí eles equilibram a prova para chegar ao TRI, né, que o Dudu acabou de falar ali, tá? Que essa teoria de resposta ao item. Esse elemento, né, que foge da análise clássica antiga, onde você não tinha essa referência de equilibrar, gabaritar a prova através das referências de questões médias, fáceis e difíceis. Agora, a gente tem essa metodologia, que é uma metodologia moderna, não é a clássica, é a moderna. A clássica é usada em algumas provas de concurso, né, ou de algumas bancas, não vou citar aqui, que usam essa teoria clássica. Também é uma forma de avaliar. O Enem usa o TRI, que é uma teoria moderna, tá? Onde você faz essa escolha das questões, e você pré-testa as questões. Faz um pré-teste no Brasil todo, ninguém sabe que está participando do pré-teste, e ali elas são classificadas em médias, fáceis e difíceis. E aí elas vão para o banco do Enem nessa classificação, né? Então, eles vão fazendo essas escolhas, retirando do banco. Agora, o Enem vem sofrendo censura desde 2019, tá? 5 questões foram tiradas em 2019, 24 questões foram tiradas em 2020, tiradas do banco, que não podem ser utilizadas, tá?
e aí houve um pedido da comissão de organização da prova que se analisasse novamente as questões. Então, essas questões estão sendo analisadas para ver se elas voltam para o banco de questões. Veja que ponto nós chegamos. O governo quer retirar, eliminar do banco de questões algumas questões, né? Isso aí realmente é uma interferência, sim. Agora, o Enem também, que tem como sua característica usar textos multiformas. Ele trabalha com textos escritos, com imagens, com gráficos, e dessa vez ele trabalhou muito com textos escritos, certo? E é uma limitação, porque nós preparamos os alunos para saber fazer multileituras. Então, a gente prepara os alunos para fazer uma leitura de gráfico, fazer uma leitura de charge, fazer uma leitura de uma fotografia. Nós preparamos os alunos para isso. E não houve esse recurso, como normalmente se faz, como normalmente se usa no Enem. Tá? Então, aí, esse trabalho dos professores, nesse caso, não foi valorizado. Certo? São uma das características bastante importantes de comentar da prova. Sim, sim. Professor Dudu? Com relação a um outro comentário importante, o tema de redação sim. É um tema pertinente, tá? É típico do Enem, que eles pegam, ano passado foi a questão da saúde mental, ano retrasado foi a democratização de acesso ao cinema, e esse ano foi a questão dos brasileiros invisíveis, sem registro civil. Né? Então, o que a gente tem? A gente percebeu que na pandemia, no ano passado principalmente, com os programas do governo de apoio, né, como é que é o nome? Agora me falou aqui. Auxílio emergencial e agora é o... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. A gente tinha lá o auxílio emergencial e muitos brasileiros não puderam sequer receber esse auxílio porque não tinham, eles passam, né, foi o termo até usado pelo Paulo Guedes, os invisíveis, né, onde você não tem acesso ao SUS, não tem acesso a nada, porque não tem uma certidão de nascimento, não tem um CPF, simplesmente não existe mesmo. E é um tema interessante para ser cobrado. Muitas pessoas reclamaram que foi inesperado, mas isso acontece também, não está nada fora. Mas eu achei também que foi um pouco de puxar para o lado do governo, no sentido de que, assim, olha, a gente até queria ter dado mais auxílio. Não conseguimos dar mais porque milhões de brasileiros são invisíveis. Tá vendo? Então, a gente queria ter ajudado mais gente, mas isso, que bom também que está ajudando, né, Cláudio? O auxílio emergencial tem suas dicas, mas as pessoas realmente precisam dessa ajuda e é raro... Falando um pouquinho também sobre o tema, Dudu, o tema é pouco inspirador, né? Pouco inspirador. Então, por exemplo, os alunos, eles gostam de escrever uma redação inspiradora. Não que a inspiração seja tão importante assim na redação, o que vale mesmo são as técnicas de produção de texto, né? Mas a inspiração leva o aluno a produzir um bom texto. Então, às vezes, um tema vazio desse, né, na linha demais, né, censurado até, vamos dizer assim, ele limita um pouco o aluno na sua inspiração. Então, a gente sente isso, o aluno gosta de escrever uma boa redação, não pode colocar ali sua ideia principal, sua ideologia, nada disso, não é para isso, né? Mas o aluno gosta de se inspirar ao produzir uma redação. E o tema, eu considero, não sou professor de redação, sou professor de história, mas o tema eu considerei ele vazio, no sentido de que ele não leva o aluno a um texto inspirado. Leva, sim, a um texto técnico, mas não leva a um texto inspirado. Você tem que ter cuidado para não fugir do tema, né? Porque se fugir do tema... Sim, pois é. Que, segundo algumas críticas também, sobre a evasividade justamente do tema. Ele é muito superficial e não aprofunda sobre o que é realmente o registro civil no Brasil, que aí envolve envolve uma série de outras coisas, né? E aí não estava na questão em si, né? Pode ser que os alunos tenham uma dificuldade maior porque não é um tema que você lida no dia a dia, né? Não é um tema que envolve meio ambiente, não é um tema que envolve violência, não é um tema que envolve desigualdades do ponto de vista mais evidente, né? Então pode ser que os alunos tenham uma dificuldade maior em produzir um texto com esse tema. Pode ser, vamos esperar para ver.
Bom, agora, teve uma pergunta, uma pessoa me fez uma pergunta, Cláudio, a pessoa vai bem na primeira prova, lá arrebenta na redação, porque a redação digamos aí, que ela é o boi do rabo branco, né? O pessoal tem maior cuidado e de fato é realmente muito importante, me parece que é 20%, né, do valor da pontuação. E aí a redação ela tem essa importância toda, né? Para alguns parece o bicho papão, mas teve a pessoa que perguntou, então, e aí foi bem nessa primeira prova, tá autoestima lá em cima, 1000 pontos. Ele precisa fazer a segunda prova? Com certeza. Ele tem que fazer, porque se ele zerar alguma prova, né, se ele não for na prova, ele é eliminado. E o que acontece, né, Cláudio? O zerar é engraçado, né? Porque é impossível zerar o Enem. Você só consegue zerar a redação. A redação é a única que você consegue tirar 0 ou tirar 1000. Esse TRI que a gente está falando um pouco aqui, não dá tempo para a gente explicar nessa entrevista, ele não permite que o aluno, se você fizer as 45 questões de matemática, e se você errar todas elas, você não tira 0. Assim como se você acertar todas, você não tira 1000. Só a redação que você vai de 0 até 1000. Entendeu? Então, para você compor e ter uma aprovação, porque também o Enem, por incrível que pareça, ele não é um exame diretamente de admissão na universidade, porque depois você tem o SISU, que é o sistema de seleção, né, que é feito utilizando a nota do Enem. Então, o aluno que faz o Enem, ele não passou para nada, ele tem uma nota, e essa nota vai ser utilizada no SISU. E lá no SISU, se o aluno faltou um dia, eu acho que ele não consegue nem júri. Provavelmente não vai nem se inscrever e utilizar a sua nota para qualquer tipo de seleção dentro ou fora do Brasil, porque algumas faculdades até fora do país permitem o Enem como acesso, como em Portugal, por exemplo. A gente a conversa é muito boa, o assunto é muito longo, né? Mas já são 9 horas, mas vamos só dar uma finalizada aí na opinião de vocês quanto à questão da segunda prova. O que vocês conseguem passar para a gente de dicas aí pros que estão aptos a fazer? Quais os segredos você podem dar aí, pelo menos em 1 minuto, para a gente fechar esse programa? Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando a audiência, né, que é muito grande da rádio, a gente essa semana no Motiva vai ter muitas aulas de biologia, química, física e matemática. E a gente não consegue receber todo mundo lá por causa do tamanho e questões da pandemia. Mas a gente vai divulgar o link para que esses alunos possam assistir de forma gratuita essas aulas essa semana. Eu vou passar para você depois. Então, quem estiver querendo participar, faz contato com a rádio, você pode mandar o link diretamente para esse aluno, para ele assistir essas aulas com a gente. Pode falar com a Motiva também, né? Pode dar o site aí. Pode. Entra em contato com a gente no Instagram, né? O Motiva, que eu convido para que as pessoas, inclusive você, Cláudio, está convidado para a gente ir lá. É um curso diferente. O aluno entra no curso com digital, a porta não tem chave, a cantina, o Tiago estava comentando com você, é estilo europeia, assim, a gente tem um potinho com dinheiro, onde o aluno paga, ele pega o troco, não tem funcionário. Mas o que a gente deixa para a semana que vem, que foi o que você pediu, é que o aluno não adianta estudar desesperadamente essa semana, uma semana não resolve, mas também ficar totalmente largado e deitado vendo série não resolve. Não é 8 nem 80. Ou seja, vamos tentar ver o que é mais pertinente, o que vem caindo mais nas últimas provas, tentar fazer questões, mas não de mais, mas também nem de menos, né, para que ele consiga chegar lá na segunda prova, que é uma prova mais tranquila. Por quê? Você não tem redação no segundo dia, e também as questões são um pouco mais na área de exatas, né? Matemática, física, química, não tem textos tão grandes. Então a gente percebe até mesmo nos simulados que a gente aplica, que o candidato, né, que o nosso aluno, ele consegue sair muito mais leve do segundo dia do que do primeiro. Então o pior já passou, né? Agora vem o melhor, que é a biologia, né, Júlia? Essas matérias ruins aí, história. Tá bom. Isso é porque ele é professor de biologia, né? Eu sou de história, então ele está me desvalorizando aqui agora. Boa. Mas sim. Para conseguir alguma coisa essa semana ainda. Só acrescentar antes aqui do professor Júlio falar, quem comenta aqui no streaming também do Face é o professor Almir Júnior, nosso querido
professor da UENF, secretário de Agricultura de Campos, um excelente quadro aí do governo Vladimir, está fazendo um trabalho muito, muito, muito bom. O Almir foi meu professor, é um grande... Foi reitor da UENF. Foi reitor da UENF, um abraço para o Almir, parceirão. Enquanto eu era aluno da UENF, eu era representante do curso de agronomia como aluno, ele era professor coordenador, a gente participou de muita reunião junto, gosto muito do Almir, é uma figura muito importante para nossa cidade hoje. Não tenha dúvida, e eu fico pensando, o desperdício de força, talento, conhecimento contra a crise econômica, né? Você imagina o professor Almir aí, secretário de Agricultura de Campos, na época áurea dos royalties, né? Acho que ele ia fazer estrada pavimentada de ladrilho. Claro que não, porque ele é inteligente e honesto, mas ia fazer muito mais pela agricultura. Hoje, sem dinheiro, ele já consegue fazer, né? Bom, o professor Júlio, e aí? Dá para dar alguma dica aí, algum macete ou não tem? Tem que ter estudado mesmo. Lembrar que o Enem não tem macete, não tem bizu, não tem pegadinha. O Enem não tem nada disso. O Enem mede aquilo que você aprendeu na sua vida acadêmica. Desde lá da sua letra, na alfabetização, isso é avaliado, né? Você não pode escrever a sua redação com a letra ilegível. Então, avalia você desde a alfabetização, tudo que você aprendeu na sua vida acadêmica é avaliado no Enem. Então, assim, o que a gente coloca assim, de reta final é fazer exercícios, resolver exercícios, né? Não é a hora de estar buscando novas teorias e fundamentação de cada um desses assuntos, é fazer exercícios e ir melhorando na rapidez, na concentração, e o candidato dele deve ir bem tranquilo para a prova. O nervosismo não ajuda em nada. Ele deve ir, a partir de uma noite anterior bem dormida, ele deve acordar com tranquilidade, ele deve chegar pelo menos meia hora antes de fechar os portões, né? Mais do que isso, já coloca ele de forma mais tensa, será que vai dar tempo e tal, né? É bom que ele já tenha passado pela primeira prova, então já sabe onde é, mas não é para ele ir mais relaxado, não, ao contrário, é para ele ir tranquilo, né? Para ele ir no sentido assim, chegar meia hora antes. O trânsito muito pesado na hora da prova. Tem um local de aplicação em Campos que tem 1.000 candidatos fazendo. Você imagina, 1.000 pessoas chegando em 20 minutos, né? Então, isso é muito importante, chegar antes. Leva água, não esquece a caneta para não ter que estar comprando na hora. Caneta preta, transparente. Transparente, assim? Isso. E também levar um chocolate, porque o açúcar, ele, na verdade, ajuda na sua concentração, né? Então, no dia anterior também, fazer uma alimentação baseada em açúcar, né? Para você ter uma glicose bem equilibrada no momento da prova, que há uma ligação direta, Dudu que vai responder isso com mais clareza, né, Dudu? Há uma relação direta entre a glicose e seu raciocínio, seu pensamento. É porque a glicose faz produzir energia e para raciocinar gasta energia. Exatamente. Muito bom. Aqui, da minha parte, estou com a sensação de não conversamos nada, a verdade é essa. Então, assim, sabe aquela entrevista que é viva, né? Toda ela, mas tem umas que, por si só, você joga a bola e deixa a criançada brincar. Né? Tipo, na infância. Então, assim, fico com a sensação de que a gente teria mais aqui, pelo menos, né, um programa inteiro para conversar, o que naturalmente não será difícil, porque a gente vai estar juntos aí, se Deus quiser, em breve. Então, desejo a vocês aí um bom dia, uma boa semana. Agradeço demais a presença de vocês, muito comentada, muito elogiada aí a participação de vocês aqui no programa. Bom, nós que agradecemos você dar espaço para que a gente possa ter essa preocupação com quem é o candidato ao Enem, né? Então, assim, a gente trabalha com isso, vive disso. Há anos e anos nós trabalhamos com a formação de pessoas e levando eles à universidade. Então, essa oportunidade que você nos dá de conectar o nosso trabalho com as pessoas que precisam dessa orientação, a gente agradece muito. Professor Dudu, também a mesma coisa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença aqui. Eu não vou prometer que na semana que vem a gente vai estar junto de novo, mas
quem sabe a gente combina aí para segundo dia de prova, né? Isso. Pode contar com a gente. Não, com certeza faremos isso, né? Dando espaço aqui, a gente encaixa e não tenha dúvida de que vai ser legal. Mais uma vez vai ser bom. Muito obrigado aí, professor Dudu. Nós agradecemos. Saúde e paz para vocês. Professor Júlio também, muito obrigado a todos que participaram aqui. Sinceramente, estou com a impressão, nós não falamos absolutamente nada, faltou falar tudo. Mas é que não só vocês têm muito conteúdo, têm muito conhecimento, mas é porque também o assunto é extremamente atual e rico, né? E aquela coisa. Sim, mas valeu. Conversa objetiva e importante. Muito obrigado. Começamos aqui então a semana do Folha no Ar, primeira edição, e amanhã a gente vai estar de volta a partir das 7 da manhã com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.